Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando Salmos um por um com vocês, para a gente navegar nas Santas Escrituras e ver o que o Senhor tem para nos falar em cada Salmo. Seja bem-vindo! Se você tem sua Bíblia em casa, já pega para acompanhar os Salmos comigo e vamos começar. No vídeo de hoje eu vou ler o Salmo 55, a continuação do Salmo. No último vídeo eu li do versículo 1 ao versículo 15, hoje eu vou ler do 16 ao 23, que é o último versículo. Vamos ler a parte 2 do Salmo 55 e ver o que o Senhor tem para falar conosco. Então vamos lá. Hoje eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Como eu sempre faço nos vídeos, né? Normalmente eu mudei para essa versão, agora eu estou gravando, né, os vídeos com vocês e eu estou só lendo nela, né? Que é a versão que eu gosto e que eu acho que não foge do original, sabe? É a melhor versão para entender, na minha opinião, né? E que não foge tanto do original, então eu gosto dela. Salmo 55, versículo 16, já vamos começar. Primeiro eu leio todo, né? A parte do Salmo que está faltando, depois eu venho comentando com vocês o que o Senhor ministrou no meu coração. E você seja livre, tenha liberdade, fique à vontade para comentar. Se você quiser deixar algum comentário, falar alguma curiosidade sobre os Salmos, fique à vontade. Então vamos lá, versículo 16 ao 23. Salmo 55, versículo 16 em diante, vai estar escrito na NVI. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves do que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. E meus irmãos, lido o Salmo, já vou começar comentando com vocês o primeiro versículo desse Salmo, que é o versículo 16, onde vai estar escrito: Eu, porém, clamo a Deus, o rei Davi, escrevendo, né, essas palavras, ele que compôs esse Salmo. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Aqui um ponto já interessante da gente comentar é que Davi, ele dá horários e momentos, vezes que ele ora, né? Ele dá aqui horários e as vezes que ele ora chorando angustiado ao Senhor. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. E na Bíblia a gente vai ver várias passagens sobre horário, né? A hora nona, 3 horas da tarde, a meia-noite. E uma coisa que o próprio Senhor está me ensinando é que horários não são em vão. O mundo espiritual, ele trabalha de uma forma muito organizada e com horários. Você vai ver que Jacó vai lutar com o anjo no val de Jaboque, né? A gente conhece essa passagem muito famosa. E quando está amanhecendo, quando já está raiando os primeiros raios de sol, um anjo vai falar para Jacó: eu preciso ir, porque os anjos, eles trabalham com horários. Também os anjos caídos, né, demônios, trabalham com horários, ou seja, o mundo espiritual, ele é muito organizado. Aqui Davi, ele vai dar os horários que ele ora e as vezes que ele ora. Também no livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele ora 3 vezes por dia. Esse aqui é um exemplo que a gente pode pegar para a nossa própria vida.
Nós temos que sacrificar ao Senhor. Hoje o sacrifício de animais é banido, né? O Senhor não recebe mais sacrifício de animais, mas o sacrifício vivo hoje que o Senhor recebe é o nosso esforço. O nosso esforço é um sacrifício que sobe a presença de Deus. Então nós temos horários certos para oração, horários para nós orarmos a Deus, horários organizados de batalha, para a gente conseguir até organizar e não ficar uma confusão na nossa mente, porque às vezes a gente vai orar e pensa, será que agora eu preciso guerrear? Será que agora eu falo com Deus no meu coração, no meu íntimo? Como que eu oro? Então é bom a gente ter essa organização para a gente conseguir ter uma disciplina. É claro, para a gente ter propósito, porque Deus, Ele não trabalha na confusão, Ele trabalha por meio de propósito, por meio de organização e disciplina. É bom sempre que você tenha uma causa perante o Senhor. É como se Davi aqui, demonstrasse um propósito que ele tem de oração com Deus. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Então, tenha um propósito com o Senhor, principalmente se você tiver uma causa porque você está batalhando, uma causa que você precisa de uma resposta de Deus, precisa do poder de Deus, de um milagre, de uma provisão do céu. Então, trabalhe com sacrifício e organização. É isso que o Senhor se atenta, e é isso que traz a presença de Deus para a terra, através da nossa vida, através do sacrifício, através da oração. Aqui também é interessante a gente observar a convicção de Davi, quando ele diz, à tarde pela manhã ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Isso aqui, Davi está denunciando algo que ele crê em seu coração, ou seja, a fé. Aqui Davi está demonstrando a fé dele, e Ele ouve a minha voz, é uma certeza que Davi tem. Na palavra de Deus vai estar escrito, eu vou deixar melhor aqui para os irmãos, que não pense o homem receber algo de Deus, um homem que não tem fé. O homem que não tem fé não agrada a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Eu vou deixar as passagens que eu estou citando aqui para os irmãos pesquisarem melhor na Bíblia. Tenha certeza de que Deus está te ouvindo e Ele quer operar na tua causa. Tenha a convicção, tenha fé. E se você não tem fé, não fique triste. Peça ao Senhor, porque em João 3, se eu não me engano, ou 2, João vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. E também o Paulo vai dizer que a fé não vem de nós, mas é dom de Deus. Não por obras, mas pela graça, para que ninguém se vanglorie. Então, se você não tem, peça ao Senhor, Ele certamente vai ver o desejo do teu coração de ter, de receber, e Ele vai te dar, porque Deus é bom, misericordioso, amoroso, e a sua misericórdia dura para sempre. Então não tenha medo, peça ao Senhor, e Ele, com certeza, Ele te concederá e Ele te entende. E a fé de Davi fica evidente nos próximos versículos, onde ele vai dizer no versículo 19, Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Continuando, no versículo 19 vai estar escrito, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Eis aí um motivo pelo qual Davi tem certeza de que Deus irá castigar os seus inimigos, porque o problema, meu irmão, não é a gente errar. O problema é a gente ocultar o erro e continuar nele. Aqui Davi vai dizer claramente, pois jamais mudam a sua conduta, eles não se arrependem, eles não mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Ou seja, eles tomam as atitudes deles sem temor algum e com certeza maltratando e pisando e pecando sem temor de Deus algum. É bem verdade, é um fato que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e erramos. Mas o grande diferencial de quem agrada o coração de Deus e de quem não agrada é o fato de que a pessoa que agrada o coração de Deus, ela erra, mas ela reconhece o erro, se arrepende e muda a sua conduta, como aqui está escrito. E quem não agrada o coração de Deus, quem recebe a punição de Deus, é aquele que
pode até perceber o erro, mas ele não muda sua conduta e não tem temor de Deus. Isso também é uma coisa a gente se observar e a gente rever as nossas atitudes na nossa vida, se a gente ofende alguém, se a gente ofende a Deus, se nossa conduta está certa diante de Deus, se nós estamos trilhando um caminho que honra e glorifica o nome do Senhor, se nós temos o temor do Senhor e se a nossa conduta, como eu já disse, agrada a Deus. Porque a bênção e a maldição, ela pode nos alcançar de acordo com a nossa conduta perante Deus e perante os homens. Porque a palavra de Deus, ela é clara e Deus é justo juiz. Não é porque eu estou na presença de Deus que Deus não vai me castigar se eu errar. Muito pelo contrário, a gente vê a história de Davi, que ele adulterou, que ele enganou, que ele cometeu aquele homicídio, E ele sofreu toda a consequência disso, mesmo sendo filho de Deus. O próprio Deus disse para Davi: a espada não se apartará da tua casa, porque fizeste esses atos, esses delitos, e ele se arrependeu. E Deus disse: eu te perdoei, mas a espada não vai se apartar da tua casa. Então não é porque a gente está na presença de Deus, somos filhos de Deus, que nós somos os bonzões, que não vai acontecer nada com a gente, que a gente é queridinho, e porque nós somos queridos, nós somos ilesos, do juízo de Deus. Muito pelo contrário, por causa do nosso conhecimento, da profundidade do nosso relacionamento com Deus, nós temos que vigiar sempre e andar sempre consoante a vontade de Deus. Somos mais cobrados por isso. Não é que nós somos ilesos do juízo e da correção de Deus, muito pelo contrário, E nós temos essa responsabilidade em cima de nós. Nós sempre precisamos estar atentos a isso. Versículo 20 e 21, aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Isso aqui, irmãos, é muito preocupante, é interessante e preocupante. Aqui, nesses versículos, nós vemos claramente descrita a falsidade. E como está escrito em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, faz da humanidade mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Você vai ver que nesse versículo que se encontra em Jeremias 17, 9, a partir do versículo 9, se eu não me engano, Deus vai deixar bem claro ali que o problema não é confiar no homem e não é fazer da humanidade mortal a sua força necessariamente isolado, mas sim o que está escrito no final, e que aparta o seu coração do Senhor. Quando nós confiamos no homem a ponto de ignorar os sinais de Deus, porque às vezes Deus pode estar dando sinais para a gente se afastar, para a gente não conviver, para a gente, ir cortando. E Deus dá sinais para a gente, tanto em relacionamento de amizade quanto em relacionamento amoroso, romântico. Deus, ele sempre dá sinais para a gente. Em Jó 33, eu gosto de citar esse versículo porque ele fala muito comigo. Jó 33, Bildade vai falar, eu vou deixar o capítulo é 33, mas o versículo não me lembro muito. Mas esse capítulo fala muito comigo, onde Bildade vai falar com Jó e com quem está ali, Deus fala de uma forma, sim, e até de duas formas, mas um homem não atenta para isso. Esse versículo vai revelar que Deus sempre fala conosco. Deus sempre dá sinais. Deus sempre move de alguma forma para chamar a nossa atenção e para nos alertar sobre os assuntos que rodeiam a nossa vida, que a gente até entrega em oração. Mas muitas vezes nós não percebemos. Às vezes por causa de distrações, às vezes por causa da ilusão, do momento, às vezes por causa de vários fatores, que rodeiam a nossa situação. Mas Deus sempre avisa, então se atente aos sinais de Deus, porque muitas vezes as pessoas podem estar do nosso lado, podem parecer amigos, podem parecer fiéis, podem parecer leais, podem ter um papo bom, pode até não falar mal de ninguém, mas Deus, ele sonda o coração, a mente da pessoa, e Deus já fez isso comigo. Pessoas que, eu estava ali, eu falei, não tem problema, e o Senhor disse, se afasta, não quero mais.
Então nós temos que estar atento aos sinais de Deus para a nossa vida, porque o Senhor sempre fala conosco. Às vezes a pessoa tem uma fala, como aqui, né, diz, eu vou ler de novo, macia como manteiga a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, ela faz uma brincadeira com você, mas aquilo ali tem uma maldade, tem uma segunda intenção? Eu vejo isso nesse versículo 21 do Salmo 55. Então não negligencie a voz de Deus, se atente à voz do Senhor sobre as situações que você tem colocado diante dele. Versículo 22, para fechar esse salmo: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tenha certeza, irmão, que se você coloca as suas preocupações diante de Deus e a situação não muda e parece que piora, parece que fica mais pesado, tudo isso está servindo para te forjar. Não é Satanás, é Deus te forjando e permitindo que a situação te aperte mesmo para você se aproximar dele, se aprofundar mais nele, mais na sua palavra. Então, descanse o seu coração, louve ao Senhor, porque o louvor ele move a presença de Deus e o braço de Deus ao nosso redor, traz a presença de Deus para o nosso coração. É como diz aquele hino: então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, teu louvor invade o céu. Então louve, porque o Senhor ele se agrada de receber o nosso louvor em momentos de angústia, em momentos de aflição, em momentos que estão difíceis. Nós decidimos deixar a dor de lado e louvar o nome dele. Só para ler o último versículo, para encerrar: mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão metade dos seus dias. Aqui, eu disse que era para encerrar, né? Mas aqui Deus, ele me lembrou dos 10 mandamentos, onde vai falar aquele mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, e se prolongará os teus dias sobre a face da terra. Uma promessa. E dizem, né, que esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Não sei se é o único, mas acho que o primeiro, algo assim, né? Irmão, se a gente não honrar quem é da nossa casa, quem é da nossa família, honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós certamente não viveremos a metade dos nossos dias aqui na terra, não viveremos os dias e os planos que Deus tem pra gente, porque isso aqui é muito sério. Os 10 mandamentos do Senhor são a base da bênção e da fé, da nossa caminhada cristã. Porque a gente vai ver que a bênção e a maldição de um pai, de uma mãe, em decorrer da Bíblia, é uma coisa muito séria, uma coisa que funciona e pega e acontece. Eu posso me lembrar de Noé e o seu filho, que ele amaldiçoou Canaã, né? Cã, se eu não me engano, que, sabe, zombou do pai em vez de ajudar. Noé amaldiçoa ele. A gente vê tudo o que acontece com o povo de Canaã. Os cananeus são dizimados pelo povo de Israel que sai do Egito. E nós vamos ver o que acontece com José, que pega a bênção de Esaú, e José ele tem grande prosperidade durante a vida, né? E a partir de José, através da bênção de seu pai, a bênção de Deus, que vai nascer o povo de Israel, as tribos, e a partir de Jacó, e a partir de Jacó que vai crescer, né, que a promessa vai se cumprir. Jacó que vai ter o seu nome também mudado para Israel. Então nós vemos que a bênção e a maldição de um pai é uma coisa muito séria. Então busque sempre a bênção do seu pai e da sua mãe. Não importa a sua idade, se resolva com seu pai e com sua mãe, peça a bênção, se conserte, se tiver que se consertar, peça perdão, porque certamente Deus vai te honrar e vai multiplicar os seus dias sobre a face da terra. Vale a pena, é um sacrifício, é um esforço, mas Deus está vendo e vai receber tudo certamente com uma atitude que vai partir do seu coração. Se você não tem coragem, se você tem medo, se você tem vergonha, ore ao Senhor, coloque isso diante das suas orações, que Deus vai preparar toda uma situação e vai te ajudar nesse sentido, com certeza.
Deus irá te ajudar. Então, ore sobre isso, irmão, e busque a bênção do Senhor e dos seus genitores, dos seus pais, e Deus irá te honrar, amém? E quanto a mim, porém, confio em ti. Assim se encerra o Salmo 55. Davi vai dizer: quanto a mim, porém, confio em ti. A confiança em Deus, ela traz paz, irmão. É um fruto da confiança no Senhor, a paz. Não é fácil, porque em algumas situações a gente fica pensando tanto, né, nas coisas que estão acontecendo. Em algumas situações elas vêm para tribular, né, o crente, como diz aquele hino de Lázaro, eu gosto muito. É difícil quando o crente está na prova e vem atribulado, enviado do diabo. É assim que acontece. Muitas situações vêm para nos provar, nos testar, mas entregue tudo em oração, não deixe de buscar o Senhor e ponha sua confiança e a sua esperança em Deus, e certamente Ele te honrará e a paz repousará sobre o seu coração. Ore, irmão, ore, porque não é fácil, mas com a oração traz a presença de Deus, traz o descanso. Entregue tudo na mão de Deus e tudo vai dar certo, amém? Irmãos, eu agradeço você que ficou até aqui, até esse ponto do vídeo comigo. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde, te dê a paz. Eu agradeço você que permaneceu até esse ponto, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.